Sem socorro da União, o Estado do Rio de Janeiro pode ficar sem pagar o seu funcionalismo a partir do mês de agosto. Olá, servidor, olá, servidora. Eu estou aqui para a gente falar sobre um assunto muito bombástico, muito polêmico, que foi notícia hoje nos principais jornais, de que, sem socorro da União, o Estado do Rio de Janeiro pode ficar sem pagar o seu funcionalismo a partir do mês de agosto. Salário de julho, pago em agosto. E diante dessa notícia, eu decidi gravar aqui um vídeo para a gente falar sobre que atitudes tomar. Se você não tem reservas, se você hoje não se encontra com a sua vida financeira organizada, com uma boa reserva para passar por essa fase, o que fazer? Quais são as atitudes que nós devemos tomar para minimizar os efeitos de ficar sem salário ou atrasos de salário, chegar no dia do pagamento, de repente o salário atrasar alguns dias, nós não sabemos o que vai acontecer. A minha intenção aqui em gravar esse vídeo não é criar nenhum tom alarmista, nem ser portadora de notícias catastróficas, mas é de fato que a gente possa tomar algumas ações, tomar algumas medidas para se prevenir de um possível dano maior lá na frente. Nós não podemos, ninguém sabe se lá mais à frente, se a União vai de fato socorrer o Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos contar com essa certeza, esperamos que sim, mas quem pode nos garantir isso? Eu não sei quem pode nos dar essa resposta. Até quando vamos estar passando essa crise de saúde pública, essa pandemia que atinge o mundo todo, não só o nosso estado, mas o mundo todo? E o que fazer diante de uma situação como essa que estamos vivendo ou possivelmente pode atingir a você, servidor público do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que está aí assistindo a esse vídeo? Eu separei aqui 10 atitudes que você deve tomar a partir de hoje, não para resolver, mas para minimizar, para diminuir os impactos que uma situação dessa pode causar na sua vida. A número 1, a primeira atitude de todas, se conscientizar que o momento é grave. E um momento grave, ele necessita também de atitudes drásticas. Você precisa, nesse momento, rever o seu orçamento, minimamente, tá? E cortar todas as despesas que você puder cortar nesse momento. Não cabe agora ficar, mas eu não posso abrir mão disso, eu não posso abrir mão daquilo, eu estou acostumada a pedir comida no iFood, eu não sei cozinhar, ou coisas do tipo. Eu estou dando só um exemplo. É momento agora da gente abrir mão de algumas coisas para que lá na frente a gente não passe por uma privação muito pior. Número 2, todo valor que você conseguir economizar agora vai ser de grande importância. Ainda que seja R$100 ou R$150, seja lá o valor que for, se a gente pensar em 6 meses, a gente vai estar falando aí de R$900, que é uma economia considerável. Então, não despreze pequenos valores, esteja atento
a toda a economia que você puder fazer. Número 3, cancele agora assinaturas, planos que você fez antes dessa pandemia, algumas coisas que você tem ali como despesa fixa e que possam ser cancelados. Número 4, suspenda a compra de qualquer item que não seja essencial, tá? Então, nesse momento, é hora de focar nas suas necessidades básicas, aquilo que você não tem condição nenhuma de abrir mão, tá? Nesse momento, é momento de você abrir mão de qualquer despesa que não seja essencial para a manutenção da sua vida, tá? Se você tem contratos de empréstimos e de financiamentos que possam ser suspensos nesse momento, não abra mão disso, tá? Os bancos, eles suspenderam o pagamento de empréstimos de financiamento por até 60 dias. Isso, mediante negociação, você tem que ligar para o banco, pedir para suspender, renegociar, ver qual é a condição que o banco vai fazer, se vai jogar para o final do contrato, quais os juros que vão ser impostos, se é o mesmo juro do contrato, se não vai ter juros. Mas aquilo que você puder postergar, é interessante você fazer isso. Existe também foi também assinado uma lei de que os contratos de empréstimo consignados seriam suspensos por 4 meses. Então, nesse momento, esse dinheiro dos contratos que podem ser suspensos, dos consignados, de financiamento de imóvel, de financiamento de carro ou de qualquer outro empréstimo, ainda que não seja consignado, porque esse de 4 meses é para os empréstimos consignados. Você suspende, mas esse dinheiro ele precisa ser colocado ali como um colchão de emergência, como um colchão, uma reserva de emergência que só pode ser usada em caso de extrema necessidade, tá? Se você não fez a sua reserva de emergência, se você não tem o seu colchão de emergência nesse momento, você vai pegar esse valor, esses valores dos consignados e desses contratos que você conseguir suspender e vai deixar eles à parte, tá? Se você não precisar usar, ótimo, utiliza depois eles para pagar esses mesmos contratos para que não haja ali um rombo, um desequilíbrio, mas deixa eles ali reservados para uma emergência, tá? Número 6, se você paga aluguel, procure o dono do imóvel e proponha uma negociação, reduzir o seu aluguel, dar um desconto durante alguns meses, até que essa situação se normalize, tá? As imobiliárias e os donos de imóveis estão bastante flexíveis à negociação, principalmente se você for um bom inquilino. O seu senhorio não vai, muito provavelmente, querer abrir mão do seu aluguel, tá? Peça desconto em toda e qualquer compra que você fizer, negocie, peça descontos, tá bom? Isso é essencial que seja feito nesse momento. 8, economize em todo tipo de despesa doméstica, tá? Lance mão de técnicas para economizar luz, para economizar água, chuveiro elétrico, vigia, porque as pessoas estão em casa, então pode ser que nesse movimento de ficar em casa a gente fique muito à vontade e esqueça um pouco dessas regras de economia que a gente precisa ter ali com o ar-condicionado, com o chuveiro elétrico, com o ferro de passar, com a máquina de lavar. Não é hora da gente
se preocupar tanto com pequenos detalhes. A gente precisa sim ter um cuidado maior com a faxina, com a limpeza, quando vem da rua, mas isso é uma limpeza barata, digamos assim. É uma limpeza que deve ser feita com cloro. Não é, nesse momento, você encher o seu armário de produtos de limpezas, porque produtos de limpeza são caros. Se você for olhar no supermercado, a gente sabe que é um item caro, que encarece bastante as compras. Então use o básico, sabão, água sanitária, que são coisas acessíveis, sabão de coco, e economize, procure economizar nesses itens. 9, o item 9, aprenda a dizer não. Eu recebi hoje de uma aluna uma mensagem me perguntando: Ana, o que eu faço? Já foi minha aluna, ela organizou a vida financeira dela, ela construiu reservas e hoje ela está se vendo como a formiga daquele conto da formiga e da cigarra. Todo mundo deve conhecer. Ela trabalhou, fez as economias, está ali com a vida mais ou menos sob controle, a situação dela, mas ela está cercada de pessoas que ela considera que são as cigarras da história. Nunca se preocuparam em ter uma vida regrada, em economizar, em viver uma vida dentro das suas possibilidades, em respeitar o seu padrão de vida. E nesse momento se vem no direito de exigir que ela, como uma pessoa mais organizada, supra as necessidades dessas pessoas que estão ali ao seu redor, né? E eu falei para ela: olha, você precisa aprender a dizer não, né? Usar de sabedoria, cada caso é um caso, existem casos onde a gente pode ajudar. Se você pode ajudar, ajude, mas se você sabe que é uma situação onde a pessoa está se aproveitando da sua bondade, também aprenda a dizer não. Então, nesse momento, a gente tem que ter critérios, até mesmo para ajudar, para estender a mão, porque a gente sabe que existem pessoas ao nosso redor, muitas das vezes, que se aproveitam mesmo de determinadas situações. Então, aprenda a dizer não. Pode ajudar? Ajude. Não pode ajudar? Não posso ajudar, tá bom? Número 10, a última dica. Se você não tem reservas, nada de presente. Dia das Mães está chegando. Eu sei que vai ter mãe aí que vai ficar chateada comigo. Eu sou mãe também, mas nesse momento a gente, como mãe, a gente está abrindo mão, eu pelo menos estou abrindo mão de qualquer presente, porque eu prefiro que meus filhos tomem conta das suas finanças. Não vão faltar outros dias das mães, outros momentos para ser presenteada. O momento agora não é de dar presente, de se encontrar, de festejar. É um momento de apertar o cinto, de segurar, de ter sabedoria, porque a gente não sabe como vai ficar, tá bom? Então, se você pode, se você tem reservas, se você se programou para isso, dê o presente da sua mãe. Mas se não, não passe cartão, não se endivide, para que você não tenha um problema maior, tá bom? Aí uma dica que eu vou te dar: não deixe de assistir um vídeo que está no canal sobre 10 dicas para você domar o seu cartão de crédito, tá bom? E fica a dica: se organiza servidor. Beijo grande.